Ok. Olá a todos. Obrigado por se juntar hoje. Antes de começarmos, você já viu isso antes. Então, só quero que as pessoas saibam que vamos falar sobre algumas coisas que ainda não entraram no produto. Então, o plano mudou um pouco. Então, por favor, não tome nenhuma decisão de compra com base no que vamos discutir hoje. Então, só quero esperar que você possa ter isso em mente durante a próxima hora. Então, o que queremos falar hoje, passe rapidamente algumas atualizações da Universidade do Autodesk que temos para você. Então, a maioria do tempo será gasta para obter algumas atualizações sobre revisão de design de infraestrutura e ACD. Então, passaremos algum tempo no final. Zack continuará a fazer isso com a série de Dinamoto e passará por vários cenários lá. Muitas coisas boas acontecem lá. Então, você viu isso, se você fez isso nas últimas semanas, temos muitas coisas acontecendo este ano e o tempo está chegando rapidamente a nós. Então, definitivamente queremos que as pessoas se inscrevam em algumas de nossas sessões que hospedamos na sala de infraestrutura. Então, basicamente, o que é apenas uma segunda-feira e terça-feira, temos uma sala reservada para realizar uma série de seminários. Convidamos cerca de 20 pessoas para essas sessões diferentes, onde eles serão workshops realmente interativos, apenas fornecendo feedback sobre algumas das principais iniciativas que temos em desenvolvimento ou pesquisa no próximo ano. Então, vou fornecer um link aqui para se inscrever em alguns deles. Mas entre isso e quinta-feira, teremos um briefing sobre futuros de infraestrutura na quinta-feira, das 9h às 10 na CESP. Então, esse está no catálogo público de cursos. É o CES 3892. Se você tentou se inscrever nesse tipo de evento anteriormente, recomendamos que você tente novamente apenas para garantir que não está bloqueado. Se você não foi adicionado à lista de espera, certifique-se de estar na lista de espera. Lá. Por favor, lembre isso. De novo, então eu fornecerei um link para a pesquisa em um momento. Você pode expressar seu interesse por esses diferentes eventos que temos aqui, mas você verá que as duas colunas à esquerda aqui são sessões de segunda-feira, as duas colunas à direita aqui são as sessões de terça-feira. Como eu disse, tenho um link que vou postar em um momento, que o guiará por uma pesquisa, apenas deixando você marcar as caixas das diferentes sessões que você pode participar. Então, novamente, temos um número bastante limitado de assentos, apenas devido à capacidade de quartos que temos. Então, dentro de uma semana ou mais após a Universidade de Artistas, enviaremos às pessoas por e-mail quais sessões você foi aceito e daremos detalhes sobre o local da sala e os detalhes finais e todas essas coisas boas. Vamos mantê-lo informado sobre isso. Então, acho que o último slide que tenho aqui é apenas o plug do Zack para o dia de Dinamo da UI. Acredito que é segunda-feira. É o Zack? Sim. Então, eu vou colocar um link para se inscrever no Dinamodo. Se você estiver interessado em participar dessa, isso também será incrível. Tudo bem, isso é tudo que minha coisa. Então, neste ponto, vou parar de compartilhar e passar o chão para Itana. Então, tudo seu. Obrigado, Tim. Ok, deixe-me compartilhar minha tela. Você deveria ver meus slides. Eu vi. Ok, então, olá a todos presentes. Eu sou a Itana Marcosínia. Para aqueles que podem não me conhecer, sou o proprietário do produto que trabalha na iniciativa ACC de revisão do projeto de infraestrutura. Eu já apresentei isso várias vezes no passado, mas já faz um tempo que não resumimos o roteiro. Então quero fazer isso hoje e mostrar um pequeno nível dos itens que serão discutidos. Como uma pressão real, a visão deste projeto é revolucionar o processo de revisão de design
por meio de interação eficiente e precisa com o modelo de nuvem. Isso significa que teremos fluxos de trabalho de revisão de projeto específicos da infraestrutura civil na nuvem no ACC, e alguns deles são alinhamento sem problemas, sessão transversal e medição específica por infraestrutura. Então, estamos trabalhando para ter essas ferramentas disponíveis diretamente no Autodesk. Como disse, vamos obter uma visão geral do roteiro. Então, da última vez que mostrei essa iniciativa aqui, estamos falando de algumas coisas em andamento. Então, a primeira coisa é que estamos suportando essa ferramenta de revisão do design no documento como o primeiro início e suportando apenas desenhos C3D, que ainda está em andamento e se movendo bem. Outras coisas que estamos em andamento, temos feito algumas melhorias nesses, visualizando informações da estação de alinhamento, então rotulagem, formatação dessas etiquetas e coisas semelhantes, e também navegar ao longo da geometria do elemento. Então temos o que chamamos de rastreador de estação e podemos inserir um valor e pular para a estação desejada ou arrastar a geometria de alinhamento. Acredito que já mostrei isso no passado. Também podemos esgueirar hoje, mas o que quero mencionar hoje é que houve algumas mudanças no roteiro público. Então você pode ter visto que mudei alguns cartões que estão no próximo marco para o andamento. Então essas são as quais quero concentrar nossa conversa hoje. Aqui eles estão consultando o modelo em relação ao alinhamento, ou seja, a capacidade de medir o deslocamento, na maioria das vezes. Também existem coisas que são a parte-chave deste caso. Próximo, aumente o modelo para recuperar detalhes de engenharia. E o terceiro está dividindo o modelo ao longo da linha. Então eu vou atravessar outras partes do roteiro e depois vamos aprofundar nisso. Então, algumas mudanças no roteiro público são que esses dois carros estão agora na próxima área. Então, depois de terminar os dois, começaremos a investigar como podemos apoiar ferramentas de revisão de design e coordenação de modelos. Então, sim, os mesmos benefícios podem ser aplicados ao modelo agregado. Em seguida, também analisaremos o suporte ao IFC. Por último, mas não menos importante, entre mais tarde, nós temos assistência vulnerável no radar. Essas são as visualizações separadas para as visualizações seção transversal e perfil. Você sabe que estão ligadas ao 3D de modelagem, para que possamos fornecer detalhes de engenharia de uma maneira mais familiar com o domínio da engenharia civil e melhorar os recursos de consulta de desenhos 3D civis no ACC. Essa é a representação do modelo 3 antes e depois da mudança. A esquerda é o que vemos hoje e a direita é apenas uma melhoria proposta. Após chegar lá, encontraremos essa implementação e analisaremos os resultados. Mas sim, acreditamos que ter alguma organização mais focada no infrafoco desses 3 perguntas será realmente benéfico para todo o processo. Podemos pensar mais tarde em como podemos expandir os recursos em que estamos trabalhando e, eventualmente, considerar seus tipos de objetos, como linhas de recursos ou 5 redes. Precisamos pensar e dizer o que isso significa na prática. Mas sim, não queremos apenas alinhar, mas sim expandir para o tipo de objeto. Então eu disse que gosto de dar mais detalhes sobre esses 3 itens que são os novos itens de hoje.
Então, à direita. Vamos começar com a inclusão do modelo em relação ao alinhamento. Então, o que estamos tentando resolver aqui é, basicamente, falta de regras incorretas em ACC relativas ao alinhamento. Então, o usuário é forçado a voltar para o Sim 3D para estruturar informações. Portanto, acreditamos que medir a distância no modelo e vinculá-las à estação de alinhamento será super benéfico para o rastreamento do gerenciamento de comunicação. Então, eu vou demonstrar isso em um momento. Mas para esses 3 cartões, adicionei um pouco o que foi concluído até agora e algumas coisas que estão sendo consideradas. Então, eu gostaria de saber que se algum de vocês tem uma opinião forte de que alguns desses itens são muito importantes para você, você só sabe que me avisará no bate-papo ou eu vou tomar essa parte. Mas sim, basicamente o que fizemos até agora é adicionar uma nova medição de estação de deslocamento na barra de ferramentas, que é ativada com ferramentas civis, e podemos ter valores de deslocamento de estação em relação ao perfil selecionado. Outro fornece Fortinet e elevação adicional. Então, deixe-me demonstrar isso. Sim. Então, tenho um modelo com algumas coisas aqui. Existem alguns provedores e eu também adicionei algumas referências de bloco. Então, este é apenas um arquivo. Lembre-se, até agora nós apenas suportamos esses documentos, mas para visualização e demonstração do plano de corte, adicionei mais algumas histórias 3D lá. Então temos um painel de ferramentas únicas à esquerda que seleciona, lista a geometria disponível. Estes são perfis e seus alinhamentos correspondentes. Sim, permita-me selecionar um deles. Mencionei que o mecanismo de rastreamento da estação é o que usamos, algo que mostrei anteriormente. Mas uma adição que fizemos é que agora fornecemos propriedades dessa estação. Então temos coordenadas e elevação na estação. Mas o que eu quero mostrar hoje é, você sabe, talvez, mas na verdade não precisamos de um rastreador de estação para isso. Eu posso desativar, mas quero mostrar que agora temos na barra de ferramentas de medição. Então, isso é como a barra de ferramentas inferior normal no visualizador. Temos ferramentas de medição, adicionamos a estação fora deste botão quando as ferramentas civis estiverem disponíveis. Então, só quando há um perfil no arquivo DWD. E isso está relacionado à geometria de alinhamento perpendicular. Então, podemos ver que temos uma curva aqui. É melhor ser observado e então você pode clicar em qualquer ponto da geometria para obter a estação e os valores. Desculpe, não é um valor de deslocamento até agora. Estamos ajustando a estação antes. Estamos tentando entender o que é mais crucial nesta medição, se a estação deve ser uma informação destacada ou se o deslocamento deve ser. Então podemos ampliar as informações para exibir também o deslocamento vertical ou a diferença vertical entre esses pontos e, eventualmente, uma inclinação. Qual é mais importante para você e nos ajudará? Sim, essas medidas funcionam em conjunto com as existentes. Então, se eu fazer uma medição agora, posso, você sabe, selecioná-los de maneira intercambiável. Eu posso arrastar a posição que eu pegei anteriormente.
posso arrastá-lo e ele atualizou imediatamente. Eu também posso excluí-los como outras medições e posso modificar unidades. Sim, é tudo isso para medir o deslocamento. Não sei se há alguma pergunta ou comentário específico sobre isso. Caso contrário, pode ser útil levá-los antes de eu continuar. A única pergunta que vejo aqui é que o Vincent pergunta se a revisão do design da infraestrutura estará disponível para todos os usuários dos documentos. Certo. Sim, é isso. Sim, o único pré-requisito é desenho. Existe um desenho 3D de série que contém alinhamento, mas não aplicaremos nenhuma licença ou... Agora, oferecendo apenas um comentário, Mike disse que a elevação do deslocamento da estação e a inclinação potencial do perfil ativo são suas preferências. Se ele puder obter uma inclinação da vista da seção, isso também é bom. Então, obrigado. Obrigado, Mike. Você sabe que você também ama. Tudo bem, permita-me retornar à minha slide nesta oportunidade. Aqui estão outros comentários rápidos. Seria realmente interessante atingir um quarto de pontos e depois prosseguir para outro. Mike mencionou que ele poderia ter perdido isso, mas poderia marcar a elevação do ponto? Certo. Eu responderei a pergunta de Mike, ou seja, Mike Smith, em meu próximo slide de maneira bem detalhada. Outra pergunta sobre o encaixamento do ponto do corredor. Eu preciso saber o que você quer dizer, porque quero dizer que podemos encaixar todas as geometrias, que faz parte do processo de extração. Então, se houver linhas de recursos extraídas, por exemplo, do corredor, poderemos encaixar para elas. Ou quero dizer, depende do conteúdo no desenho. Sim, bem, meus amigos. Sim, notei algumas perguntas de David. Esse é o trabalho apenas na fonte DW ou também na referência de dados? Eu acredito que apenas a fonte tem isso, mas precisamos fazer alguns testes lá. E Matt, isso está disponível agora? Ainda não. Estou mostrando algum progresso, mas atualmente está abaixo de OK. Então deixe-me entrar no próximo e isso responderá antes disso. Como mencionado, estamos considerando adicionar inclinação e deslocamento vertical e, em seguida, temos algumas coisas no tubulação que podemos considerar. O segundo é o alinhamento e as propriedades do perfil da estação atual. Então, você viu essas coordenadas e elevação na estação atual. Então, expandi-lo para atributos relativos ao comprimento do raio geométrico desse ponto. Então, eu quero saber se é o atual, se sabe a maneira atual de medir o escritório da estação que mostrei é boa o suficiente ou é como o caso de uso mais comum. Também estávamos pensando na possibilidade de reparar a estação antes e depois obter um deslocamento ou inserir um deslocamento. Então, sim, qualquer pensamento sobre isso também seria útil. Então, fazer vários deslocamentos na mesma estação e, eventualmente, ter alguma elevação delta entre essas coisas são algumas coisas em nossas mentes. Ok, eu vou seguir em frente. Eu vou responder a Daniel mais tarde. Então,
Desculpe, eu digitei também muito rápido. Então, o modelo de consulta para detalhes de engenharia. Este é o problema semelhante. Então, a falta de ferramentas relevantes para a engenharia civil, é claro, os usuários voltam para cidades cívicas. Queremos permitir que informações iniciais, como coordenadas, elevação ou inclinação, sejam obtidas diretamente da multidão da nuvem, para facilitar esse processo de revisão e coordenação. Então, também mostrarei uma nova medição de localização na barra de ferramentas, que mostra coordenadas e valores de elevação em qualquer ponto do modelo. A diferença do deslocamento da estação 1 é que essa medição não está ligada a ferramentas civis, mas será disponível para os 3 tipos de D5. Então, você também pode obter coordenadas e elevação, mesmo que não haja WG3D civil, ou você pode fazer isso em um arquivo Revit ou qualquer tipo de formato que precise ser. Algumas coisas que estão sendo consideradas são a folga, tendo algum tipo de visualização de qual objeto você está pegando em uma estação semelhante, medição semelhante e semelhante ao deslocamento da estação, mas não necessariamente perpendicular ao alinhamento, mas assim como ter uma distância 2D com deslocamento e inclinação para melhorar o sistema. Deixe-me compartilhar novamente na minha demonstração e mostrarei rapidamente a medição da localização. Isso ainda está em desenvolvimento, então termos e itens podem mudar, mas conceitualmente é simplesmente uma nova medição na barra de ferramentas, onde se pode passar pela geometria do modelo para obter coordenadas e elevações. Eu disse a qualquer tipo de arquivo 3D. Você também pode facilmente selecioná-los, reposicioná-los e excluí-los como fazia antes. Sim, de certa forma. Entretanto, este é bastante simples. Portanto, há alguma pergunta específica sobre isso? Não parece. Ok. Então, Mike, essa nova ferramenta incorreta será lançada antes das ferramentas civis. Nós ainda não posso responder a isso. Nós discutimos com a equipe do proprietário, que é do ACS, do lado ACC. Eu apenas não tenho a resposta ainda. Se possível, vamos seguir adiante, mas está muito cedo para afirmarmos. Sim, o meu último ponto de hoje é a seção 3D ao longo da linha. De forma similar, há uma carência de segmentação específica da infraestrutura e os recursos de segmentação traduzem-se em uma grande dificuldade para visualizar a infraestrutura após a sessão. Assim, acreditamos que esta é a chave para compreender o design. Então, fizemos o primeiro passo sobre isso e agora temos um plano de corte que pode ser esse, que corta o modelo perpendicular ao Lean na estação atual. Então, funciona com o rastreador da estação. Isso significa que você também pode arrastar o plano cortado com a estação. E algumas melhorias que temos em consideração são, você sabe, fazer a geometria cortada se destacar um pouco mais e também ser capaz de agarrar nele e depois ser capaz de mudar a direção do plano e completá-lo. Então, deixe-me mostrar que você precisa de um bloqueador de estação. Eu desativei. Ok, então isso é realmente um bom ponto. Ele funciona em conjunto com a estação. Então, se estiver desativado antes, não posso cortar a unidade. Então, eu preciso torná-lo visível e
Em seguida, posso cortar o alinhamento selecionado na referência da estação, continuando sendo exibido. Sim, isso corta a geometria perpendicular, para que você também possa arrastá-la. É claro que você também pode usar ferramentas de medição. Sim, é isso. Na verdade, temos algumas melhorias no oleoduto, como mencionado, mas agora é o que queremos. Deixe-me voltar à minha apresentação. Eu já fiz isso e sim, estou chegando ao fim. Então, essas são várias maneiras de você participar deste projeto. Usando o fórum do usuário no portal de recursos, bote os cartões no mapa de funções público e procure entrega digital para encontrá-los. Alguns clientes também estão se juntando a nós, mostrando o progresso a cada 2 semanas, e também há uma revisão 15 semanal da primavera. Então, se você quiser se envolver, avise-nos. Eu acho que há mais algumas perguntas abertas, certo? Ok. Então, Daniel, você está perguntando se sim, eu mencionei que essas ferramentas liberarão pedaços e não esperarão até que todas as ferramentas sejam concluídas. Você está perguntando se há um melhor acesso para isso? Então, nós não nos divertiremos dentro do evento da fábrica em algumas semanas. Este será o ponto de partida para o teste. Mas, por enquanto, estaremos restritos porque o ITF está dentro dos participantes da fábrica, para que possamos garantir que, antes de expandirmos o melhor para um público mais amplo, somos um país mais amplo. Mas sim, estamos planejando melhor acesso nos próximos meses. Sim, também teremos a capacidade de lançar melhorias em ritmos mais frequentes. Mas para o primeiro lançamento, estamos tentando obter um gosto de um estado sólido. Então, se eu gostaria de saber se o que você viu hoje parece um bom começo, se for esse o caso, nosso plano é preparar tudo para começar, você sabe, entrar na direção de colocar isso na versão beta, que é extremamente correto. Então é necessário inclinar verticalmente. Ok, obrigado. Obrigada pelo feedback. Podemos criar registros detalhados de alinhamento e perfil específico. Isso não é algo que estamos considerando agora, mas estou interessado em saber mais sobre o que você deseja obter desses relatórios. Você pode recuperar isso e ver se é possível? Para a ferramenta de sessão, você pode colocar um valor em um local específico ou digitar um valor agora. Você quer dizer usar um rastreador de estação ou inserir um valor para saltar? Se realmente gosto disso, ele pulou para ele. Não tenho certeza se é isso que você quer dizer ou se é algo diferente. Poderia esclarecer? Sim. Portanto, o snapping ainda não é suportado. Nós simplesmente não temos a capacidade. Então, enquanto você dirige, sim,
é um pouco difícil chegar a um número inteiro, também temos isso em nosso plano. Mas sim, por enquanto você precisa aumentar nosso valor aqui, se quiser um valor específico para todo o campo. O trabalho de rastreamento será emitido na área de ferramentas civis da visualização do desenho? Espero saber o que você quer dizer, mas não tenho certeza, então vou responder o melhor possível. Então temos uma faixa de problemas. Quero dizer, você pode criar problemas como normalmente, você sabe, é como você criar problemas como normalmente isso funciona. Mas ainda não temos nenhum, você sabe, estação de informações ou algo assim como seguro com o problema. Porque quando você clicará neste problema da próxima vez, ele saltará para essa posição como normalmente. Não tenho certeza se respondi a sua pergunta. Avisa-me se estiver se referindo a outra questão, só perguntando se podemos mudar isso. Desculpe pelo desvio. Mas mudando a cor de fundo, sim, por favor. Vou te mostrar. Esta é, na verdade, uma funcionalidade do visualizador. Nada que introduzimos, mas há algumas configurações aqui. Acho que está dentro. Sim, existem alguns ambientes disponíveis no ambiente. Não tenho certeza se você pode personalizar. Provavelmente não pode, mas há um monte de opções disponíveis aqui. Certo, agradeço pela confirmação. Ok, acho que eu cobri todas as perguntas. Coisas ótimas, então. Ótimo. Agradeço a todos. Sim. Qualquer outra coisa que venha à mente, não sinta livre para contactar ou adicioná-lo ao fórum que mencionei antes. Eu vou trazê-lo de volta por um segundo. Existe uma colaboração em infraestrutura. Existe um dedicado a esta iniciativa. Então, não sinta livre para adicionar seus pensamentos aqui. É tudo isso. Obrigada. Eu acho que vou entregá-lo ao Zac. Tá. Certo. Bom negócio. Obrigado, Itana. Isso parece muito legal. Estou muito animado por todas essas novas ferramentas. Eu acho que eles são ótimos. Ok, vamos.